Olá, boa noite a todos. Carlos Silveira, Soraya, Mariene, né? Mariene, enfim, a todos vocês que já estão online. Prazer grande. Mais uma live, bate-papo, monólogo. Saúde com você. Eduardo Leite, de Feira de Santana, Bahia, Brasil. Para o mundo, censurado ou não censurado. Bem, inclusive a minha live de segunda-feira, tive o desprazer de ficar sabendo que o YouTube cortou, censurou. Milagrosamente continua no Instagram, que houve uma queda de conexão e tal, que não houve no Facebook, está lá no Facebook. Não pude compartilhar no YouTube porque o YouTube censurou. É muita imoralidade nesse século XXI. Quem sabe, querendo competir com a Idade Média, na época da Inquisição. Mas vamos lá. Eu disse que nós temos uma boa notícia e uma má notícia. Vamos começar pela boa notícia. A boa notícia é que mais de 800 advogados fizeram um abaixo-assinado e uma declaração de apoio aos médicos que exercem a medicina na sua plenitude do seu direito à autonomia, que lhe é de direito constitucional, nacional e internacional pelo Tratado de Helsinki de 1956, que muitos políticos, prefeitos, governadores, políticos, deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores, prefeitos, vereadores também, a imprensa, né, parte da imprensa, né, a grande imprensa, que faz questão de tentar, e médicos também, e entidades médicas, como a OAB de São Paulo, que faz questão de querer denunciar, suspender médicos que exercem a medicina na sua plenitude do seu direito à autonomia. A má notícia é que é justamente isso. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. O que é que há com o Rio Grande do Sul? Um estado tão culto, né, com baixo índice de analfabetos, e se tornou um estado radical no que diz respeito à política comunista, ideológica. Eu não gosto tanto de falar nesse assunto, não, mas vamos lá. O Conselho Regional de Medicina, contrariando o Conselho Federal de Medicina, a qual é submetido, procura censurar a 250 médicos rio-grandenses do Sul que se manifestaram em apoio ao tratamento da Covid-19 na fase inicial. É uma loucura isso, é realmente uma insanidade jamais vista no nosso país e realmente eu me surpreendo que depois de 46 anos, 45, né, que isso começou ano passado, 45 anos de exercício da medicina, eu fosse ser testemunha de tantos absurdos, tanta caça às bruxas, como tentaram caçar, queimar em fogueira pública, né, imagem figurativa, a grande doutora, professora Nishi Yamaguchi e tantos outros médicos renomados, cientistas, como foram 3 prêmios Nobel de medicina que foram censurados nas redes sociais. Fosse um Eduardo Leite, lá do interior da Bahia, Feira de Santana, vá lá, né? Quem é esse doutor? Mas prêmio Nobel da medicina, o inventor da técnica mRNA, censurado das redes sociais.
uma eminência científica lúcida, como o professor Dr. Didier Raoult, ser denunciado por 3 colegas seus, franceses, que depois se descobriu qual a razão dessa denúncia, denunciaram ao mestre professor Dr. Didier Raoult, como se ele fosse charlatão. Depois a gente ficou sabendo que esses seus 3 colegas são colegas com conflitos de interesse de centenas de milhares de euros pagos por Big Pharmas. É o dito conflito de interesse, ou seja, o viés do lucro fácil, onde a ética, a honra são jogados ao lixo. Me lembro agora, inclusive, eu estou escrevendo um livro sobre a pandemia, cujo nome é a pandemia, Covid-19, a pandemia da estupidez. Eu estou, inclusive, no 7º capítulo, salvo engano, e eu faço uma referência sobre o editorial de uma das mais renomadas revistas científicas, a Lancet, um editorial ano passado, criticando um presidente de república de um outro país, como se fosse um folhetim político, né? É inacreditável. Quando eu li esse editorial, eu disse, não é possível, isso só pode ser fake. Não é possível um absurdo desse. O que é que tem uma revista científica para fazer um editorial político, ideológico, contra um chefe de Estado de um outro país? Não. Eu não entendi, não entendo até hoje. Como também não entendo como é que essa revista, dita prestigiada revista, uma das mais importantes revistas científicas, publica um trabalho fajutérrimo encomendado para desqualificar o vitorioso tratamento da fase viral da Covid-19, que a imprensa tem o carimbo já marcado. Médico que receita medicamentos sem comprovação científica. Bem, isso na visão deles, porque comprovação tem, mas vamos dizer que não tivesse comprovação científica, como 85% ou 90% dos remédios são prescritos, principalmente por cardiologistas, sem a devida comprovação científica. Piada. A mesma coisa a gente pode falar em relação a essas vacinas experimentais, que muitos tentam dizer que não são experimentais. São experimentais, sim. Estão na 3ª fase, são experimentais, e vão deixar de ser experimentais em 2013. Então, tem gente que faz questão de dizer que não são experimentais. E são experimentais, sim. É por isso que nós questionamos muito o uso dessas vacinas, em especial em gestantes e crianças. E também em pessoas que que tiveram Covid. E eu faço questão de dizer, pessoas que realmente tiveram Covid-19. Essas pessoas não precisam ser e não devem ser vacinadas, porque elas já estão imunizadas pelo maior elemento, vamos assim dizer, que poderia imunizar, que é o seu próprio organismo, a sua própria imunidade adquirida. Então não tem. Nós estamos vivendo a pandemia realmente da tremenda estupidez. Agora nós vamos aproveitar e vamos fazer assim, eu inclusive vou fazer esse levantamento diário. Vou fazer esse diário. Eu tive essa ideia agora, há poucos instantes, enquanto eu estava aguardando chegar às 20h30, porque os nossos amigos já estavam lá, online, esperando a gente começar. É o seguinte, eu vou fazer aqui um levantamento diário, no que diz respeito quando eu for fazer lives. Segunda-feira eu já não vou mais fazer lives e vou explicar por quê.
é que dia de segunda-feira eu perco o meu estúdio aqui para fazer as minhas lives, porque meus filhos se reúnem com os amigos dele às segundas-feiras para fazerem jogos de tabuleiro. Uma loucura, eu não entendo até hoje como é que médicos, engenheiros, empresários com mais de 30 anos, 39 anos de idade se reúnem desde cedo, 6 horas eles já chegam, até meia-noite, 1 hora da manhã, jogando esse tal jogo de tabuleiro com dados. Eu não entendo como é que jogo é esse. Aí eu tenho que sair do meu estúdio, aqui é onde eu fico falando, que eu chamo de estúdio, e vou para uma sala na minha casa onde a internet não é legal. Aí eu disse, só sabe de uma coisa, eu não vou fazer mais segunda-feira, não. Vou fazer só agora, onde eu tenho um sinal de internet melhor. Então tá aí. Vamos lá. Então eu vou fazer esse levantamento para os 3 países que tem o maior número de óbitos por Covid-19. Certo? Então, em primeiro lugar, os Estados Unidos, que lamentam até ontem. Isso aqui é dado de ontem. Vocês podem pesquisar para não ficar pensando que é fake, que é invenção minha. Vai no Google lá e procura lá, bota lá. Óbitos por Covid-19 nos Estados Unidos. Aí vocês vão encontrar 721.541 americanos supostamente mortos por Covid-19. 66% dos norte-americanos, os Estados Unidos têm 340 milhões de habitantes, 66% dos norte-americanos já foram vacinados. Por uma dose. 57% totalmente vacinados. Isso representa, para uma dose, um Brasil. Os Estados Unidos já têm um Brasil vacinado com uma dose. Mais de um pouco do que o Brasil. 217.403.892 americanos já tomaram a primeira vacina. Desses, né? 187 milhões no Brasil. 714.829 totalmente vacinados. Apesar de que estão inventando aí uma terceira e já se pensa em 4ª dose da Covid, para vacina para Covid-19. Contrariando o dirigente MOR, o Teodoro, da Organização Mundial de Saúde, que diz que é uma loucura isso. Hoje acho uma loucura a vacina, quanto mais uma dose, 2, 3 ou 4, ou até 4. Não é? É um absurdo isso, mas vamos lá tocar o barco. Segundo lugar em óbitos por Covid-19 no mundo, o nosso Brasil, que contabiliza o lamentável 601.185 óbitos supostamente por Covid-19. Muito triste isso, muito triste. Noé Lacerda, Carmen Rivas, João Ribeiro Silva e essa turma toda, de todos os lados, Dudu não sei o que lá, Ana Lúcia, toda essa turma bacana que está aqui ouvindo esse monólogo via Eduardo Leite. O Brasil, 72% dos brasileiros, 72% dos brasileiros já tomaram a primeira dose e 46% já estão totalmente vacinados. A não ser que queiram mais uma dose, terceira, quarta, quinta, sexta, para receber o título de totalmente vacinado. Ou então uma mensal, como se menstruação fosse para quem menstrua a cada mês, não é isso? Agora um detalhe que eu esqueci de falar. O total, em relação aos Estados Unidos, o total diário, em média, diário, de 7 dias, total diário, a média, dia, 1.100
730 óbitos por Covid-19 nos Estados Unidos, o país que mais vacinou. O presidente de lá, Biden, eu chamo ele agora, eu botei um sobrenome no Biden. Biden fake news. Porque o Biden diz que, como aquele mentiroso lobista Anthony Fauci, o Biden diz que a maioria dos pacientes americanos em UTI são não vacinados. Por esses números aqui, por esses números que já tem aqui dos Estados Unidos, que é o país mais vacinado, a gente vê logo que é mentira desse cara. Que por acaso é o presidente da República. Meio demente, mas é presidente. Né? Eleito por pessoas que se achavam não dementes. Mas tudo bem, vamos lá. Então você vê logo que isso é mentira. Porque em todos os 3 países que eu vou citar, que são os campeões de óbito por Covid-19, a maioria dos pacientes que estão internados com Covid-19 são pacientes que estão vacinados, ou com 1, ou com 2, ou com 3 doses. É óbvio. O Brasil tem uma média de 367 óbitos diário por Covid-19. É um número que cada vez diminui, graças a Deus, que já se sabe que não é efeito de vacina, coisa nenhuma. É um efeito mesmo, manada. Já está se fechando o ciclo. Por quê? Pelo grande número de infectados por Covid-19 e pelo grande número que passaram a ter Covid-19 pela vacina. Porque vocês sabem que a proteína, tanto do vírus como da vacina, que tem dentro da vacina, é a mesma. É a tal proteína spike. Pois bem. Terceiro lugar, em número de óbitos por Covid-19 no mundo, Índia. Levando em consideração que a Índia tem 1.340.000.000 de habitantes. Ou seja, só esses milhões aqui, depois da casa de 1 bi, é quase os Estados Unidos todos e o Brasil. Não é verdade? Pois bem, a Índia tem 451.000 óbitos por Covid-19. E uma média diária atual de 236 óbitos por Covid-19. Menor do que a do Brasil, que é 377, e bem menor do que a dos Estados Unidos, com 1.730 óbitos. Esses números não são meus, estão aqui, é só vocês pesquisarem que vocês vão ver. Então, o que é que ocorre? O que é que ocorre? Os números não mentem. Quem os manipula de uma maneira mentirosa, deturpada, a máscara não pega mais. Já caiu por terra. O que ocorre, gente, estou finalizando, é que o poder de quem lucra ou pensa que vai lucrar com essa pandemia Covid-19, que já se fala que é um vírus modificado em laboratório, as evidências mostram muito bem isso, mas não vamos entrar nesse detalhe. O que a gente fica sabendo é que é justamente isso. Quem lucra ou pensa que está lucrando com a Covid-19 já não cola mais, mas são poderosos. Quem são eles? São os senhores dos exércitos. Vamos assim chamar. É o G6, que era G6, passou a ser G7, e de vez em quando chama a Rússia, é G8. E quando chama a China, passa a ser G9. E quando junta mais 14, vira G20. Os Estados Unidos, com 740 bilhões e 500 milhões de dólares gastos por ano para o seu exército de 1.400.000 homens. A França, com 47 bilhões e 700 bilhões de gastos anuais para seu exército de 270 mil homens. Aí vem a Alemanha, com 45
bilhões de dólares para o seu exército. O Japão, 50 bilhões de dólares para o seu exército. A Itália, com 37 bilhões e 700 milhões de dólares. O Reino Unido, com 53 bilhões e 600 milhões de dólares por ano com seu exército. E o Canadá, com 18 bilhões de dólares por ano para o seu exército. Enquanto isso, estes que em 1975 se reuniram na França, a convite do presidente da França, de maneira informal, Giscard d'Estaing, com a intenção de ajudar o mundo pobre. Mentira. Se ajudassem, bastava não gastar só a metade do que eles gastam com seus exércitos, e esse dinheiro que gastam anualmente com seus exércitos fosse emprestado para serem pago posteriormente pelos países pobres, em saneamento básico, água tratada, rede elétrica e tecnologia agrícola. Aí sim, esse mundo seria um mundo ecologicamente menos poluído, seria um mundo mais justo e nós não teríamos a cada um minuto, 11 mortes por fome. Neste mundo que essas 7 potências juntas gastam quase 1 trilhão de dólares por ano para manter seus exércitos. Faça uma conta do que eu falei. É quase 1 trilhão de dólares por ano para a manutenção dos seus exércitos. E aí não está incluso em relação às armas. Porque uma ogiva nuclear, ela, com o passar do tempo, ela tem que ser trocada. Então, é a pandemia da estupidez, a pandemia da hipocrisia, a pandemia da dominação, pelo medo e pela fome. Porque o mantra de fique em casa, que a economia depois se resolve, está mostrando a conta agora. Gasolina na Inglaterra subiu 300%, mas eu não quero falar em geopolítica. Estamos finalizando, desejando a todos uma boa noite. Um aviso, amanhã não vamos ter live, porque amanhã, no mesmo horário da nossa live, eu vou estar coordenando uma live muito legal sobre passaporte vacinal, com Médicos pela Vida, e me convidaram para eu ser o moderador com muita gente boa que vai falar sobre passaporte vacinal, efeitos colaterais das vacinas, enfim, informações úteis. Se por acaso o YouTube não censurar, porque vai ser pelo canal do YouTube do Médicos pela Vida. Um abraço forte a todos vocês, fiquem com Deus, certo? Tudo de bom, não tenham medo, ouçam música, sugiro Beethoven, e eu sempre gosto de citar a minha música preferida, que não é de Beethoven, Bolero de Ravel, certo? Dancem, amem, sintam seu corpo e digam sempre, a cada dia, em todos os sentidos, eu estou cada vez melhor. Digam também, tenham certeza que o universo conspira a nosso favor. A saúde depende de nós, muito mais do que dos médicos e muito, muito mais do que dos remédios. Não tenham medo e não entreguem a sua saúde, seja lá a quem for, como se fossem eles os únicos responsáveis por mantê-la. Você é o grande responsável pela sua saúde. Você é o grande responsável pelo sucesso do processo de cura. Recentemente, eu estou com uma paciente que já não está mais grave, de Covid-19, e que eu tive o prazer de visitá-la, porque eu detesto teleconsulta. Não estou fazendo mais, mas é um caso que eu abri mão de um amigo e eu vi que ela era uma paciente que tinha essa capacidade de autocura. E apesar do seu comprometimento pulmonar, está tendo uma recuperação fantástica.
Não é por mim, nem nos remédios que eu ministrei. É por ela. E o companheiro que ela tem também. Um abraço forte a todos vocês. Fiquem com Deus. Nada de medo. Saúde com você.